Olá, você está no canal Ide e Pregai, audiobooks e devocionais, e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Hoje estaremos lendo o capítulo 3, parte A. O que é a fé violenta? Todos nós sabemos que fomos chamados para vivermos pela fé, mas você pode se perguntar: o que é a fé violenta? Por que precisamos manifestar uma fé violenta? O que há de errado em apenas ter fé? A fé sozinha não é boa o bastante? Eu acredito que às vezes nós nos deparamos com certas coisas em nossa vida que não podem ser apenas mantidas. Às vezes você tem que fazer algo fora do normal, ficar em desvantagem, sair da sua posição de conforto e, como Pedro, descer do barco e caminhar sobre as águas. Às vezes você tem que fazer alguma coisa. Minha definição de fé violenta é determinação absoluta, agressividade em espírito, atitude de perseverança e puro ímpeto. É um espírito de ir contra as normas, contra a maré, contra a opinião pública, a percepção e, em alguns casos, até contra o senso comum. Agir sob a fé nem sempre faz sentido aos nossos olhos. Por vezes, Deus lhe falará para fazer algo que não faz nenhum sentido no estado natural. Assim, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:17, 20, 24 e 26. A fé sozinha, sem obras, é morta. É por isso que você precisa exercitar a fé e colocá-la em ação. E quando você começar a caminhar pela fé, aguarde o inimigo vir lutar contra você. A batalha entre Deus e o demônio. Desde o início dos tempos, como nos recordam as Santas Escrituras, sempre houve uma batalha entre o bom e o mal, entre Deus Pai e Satanás, ou Lúcifer, quando referido em sua queda em Isaías. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías 14, versículos 12 ao 15. Nesta passagem, Isaías está descrevendo o coração de Satanás em sua busca para pôr fim ao trono de Deus. São muitas as maneiras que descrevem Satanás. Ele é referido como estrela da manhã ou filho da alva, e como o iluminado. Antes da sua queda, Satanás era o líder adorador, e quando Deus queria ser adorado e louvado, ele chamava Lúcifer. Todo instrumento musical imaginável era encontrado em seu ser, e além disso, ele era obviamente muito popular no céu por ter levado um terço dos anjos junto com ele em sua rebelião. Veja Apocalipse 12:4. O conflito entre o bem e o mal começa nos céus, desce ao jardim do Éden e terminará quando Satanás for jogado no lago do inferno para ficar lá pela eternidade.
O jardim era um lugar de perfeição absoluta que Deus fez para a sua criação viver em paz e harmonia, rodeada por tudo e aquilo que sua criação precisasse. Era um lugar onde o próprio Deus desceu sob a brisa do dia para ter companhia e comunhão com sua criação. Gênesis 3:8. Satanás planejou estrategicamente cada movimento feito no jardim para assegurar a queda da humanidade, mesmo escolhendo manifestar-se como uma serpente, a qual era mais astuta do que qualquer outro animal da área que o Senhor havia feito. Gênesis 3:1. Ele os persuadiu para que comessem o fruto proibido, prometendo-os que eles seriam como Deus, capazes de discernir entre o bem e o mal. Versículo 5. Após partilharem do fruto proibido, os olhos de Adão e Eva foram abertos para o pecado que haviam cometido. Este foi o ponto estratégico onde o conflito entre o bem e o mal, Deus e Satanás, começou a acelerar. Então Deus lhes falou a respeito das punições que os acometeria por causa da desobediência deles. A primeira punição foi emitida à serpente, e com razão. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:14-15. À mulher Deus disse: Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. E ao homem: Maldita é a terra por tua causa. Existem muitas repercussões sobre toda desobediência no jardim. Mas a única acusação que sobressai como a maior foi contra o próprio Satanás. Deus disse: Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. A semente da mulher esmagará a cabeça do demônio, uma ferida mortal certificando a total derrota. Esta ferida foi administrada no Calvário, quando o Salvador decisivamente triunfou sobre o diabo. Satanás, em contrapartida, machucaria o calcanhar do Messias. A ferida do calcanhar traduz sofrimento e até mesmo morte física, mas não derrota final. Portanto, Cristo sofreu na cruz e até morreu, mas ele ergueu-se da morte vitorioso acima do pecado, do calcanhar e de Satanás. Satanás, muito sutil e estrategicamente, planejou enganar Eva. Desde então, existe esse conflito entre Satanás e a mulher. A Bíblia declara claramente: Porém, inimizade entre ti e a mulher. Gênesis 3:15. Sem margem para erros a respeito disso, ele odeia a mulher e nós o odiamos. A guerra ainda está travada. Ele ainda está perseguindo nossos negócios, nossos filhos, nosso casamento, nossas mentes e nossos corpos. Satanás também é um acusador. Ele está constantemente cuspindo em nós e em Deus. Você não vai conseguir o que quer. Você com certeza morrerá. Seus filhos estão se perdendo. Você não pode ter um ministério. Você não tem valor. Olhe como eles não estão orando o suficiente. Veja como eles negligenciam sua palavra, porque eles nem mesmo a conhecem. Você deve se lembrar que ele é um mentiroso e o pai das mentiras. Veja João 8:44. É por isso que nós devemos resistir em nossa fé e atacar com força, pois o único caminho para derrotá-lo é estar agressivamente no espírito. Paulo declarou: combate o bom combate da fé. Se já estamos batalhando para tomar de volta o que é nosso, temos uma batalha garantida. Esta é uma história tão antiga quanto Adão e Eva. Ele ainda está tentando superar Deus e mais uma vez está usando os filhos de Deus como escudos humanos. O objetivo final dele é impedir o plano de Deus em nossa vida. Ele usa os mais antigos e usados truques nos livros,
porque estes têm funcionado por milhares de anos. Mas o que o diabo não sabe é que eu e você estamos usando coisas que são mais antigas e as mais usadas ferramentas, entre aspas, do livro, que é a palavra do Deus vivo, para enviá-lo cambaleando para o inferno. Por causa da vitória gloriosa na cruz, nós somos vitoriosos em cada área da nossa vida. Deus tem preparado um caminho para nós vivermos nessa vitória que Ele pagou por nós. Porém, ele declara em Hebreus 10:38, o único caminho sobre o qual podemos viver nessa vitória. Mas o justo viverá da fé. O que é a fé? Uma das passagens que abre este capítulo é Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a confiança absoluta do que quero e desejo como filho de Deus. Já é meu e vai acontecer. Eu não tenho que pensar ou me questionar sobre isso. Sei o que diz a palavra e permaneço na fé. Quando parecer que não há por que continuar, eu ainda permaneço na fé. Posso não ver com meus olhos, ouvir com meus próprios ouvidos ou tocar com minhas próprias mãos, mas sei que Deus é fiel em sua palavra. Ter fé é crer apesar das circunstâncias ou condições. Não importa com que pareça a sua situação, tenha total confiança de que aquilo que você espera vai acontecer. O inimigo lhe estuda a fundo para poder localizar sua fraqueza e usá-la contra você. Ele consegue dizer quando você permanece na fé e quando permanece na dúvida. Você pode se pegar dizendo: bem, eu não sei. Eu acho que eu simplesmente herdei isso de minha mãe. Ela tinha essa doença e acho que tenho uma propensão a ter isso algum dia. Este pensamento enganador tem que cessar. Você deve estar totalmente convencido daquilo que Deus diz a respeito da cura e de tudo em relação aos seus filhos. Ele fará. Gerações de maldições foram destruídas quando Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, declarou: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13 e 14. Smith Wigglesworth escreveu em um livro devocional: A fé efetivamente recusa o poder do demônio, recusa cair em suas mentiras, recusa aceitar seus relatos, recusa permitir o medo e a depressão, mas efetivamente se firma no que Deus disse e no que diz a sua palavra. Esperando um milagre. Eu nunca me esquecerei de um culto em que eu ministrava a palavra sobre a fé violenta. O poder de Deus agiu naquele lugar e nós simplesmente começamos a adorar. De repente, eu ouvi o Senhor me dizer: Eu estou curando pessoas do câncer. Quando ele me deu essa palavra, eu a revelei para as pessoas, e assim que ela saiu de minha boca, havia uma mulher lá atrás que imediatamente levantou-se do banco e ergueu sua mão. Não foi o fato dela se levantar ou a forma como ela levantou sua mão como um relâmpago que chamou minha atenção, mas o olhar de fé e determinação em sua face que eu nunca antes tinha visto. Obviamente, ela estava esperando um milagre. Esta mulher tinha câncer de ovário e já havia passado por quimioterapia e radioterapia. À medida que ela, à medida que ela permanecia lá, de pé, com uma peruca em sua cabeça para disfarçar a perda de cabelo causada pelos tratamentos quimioterápicos, ela revelava um olhar violento de fé em seus olhos. O médico a disse que ela estaria morta antes do Natal daquele ano. Entretanto, eu via a fé irradiando dela e aquele olhar de fé estava dizendo: sim, eu tenho um câncer, sim, o médico disse que eu vou morrer antes do Natal, mas as coisas estão prestes a mudar.
Eu disse a ela: Senhora, Deus está lhe curando agora. E após isso, ela caiu ao chão. Obrigada, Deus, por esta mulher repousar no espírito. 45 minutos depois, ela se levantou do chão, correu em volta do templo como uma mulher enlouquecida e gritou o mais alto que pôde: Eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. E a todo tempo ela corria. Sua filha, que a tinha levado para o culto, corria atrás dela, dizendo: Devagar, mamãe, devagar. Mas nada parava aquela mulher, porque algo muito emocionante tinha acontecido. Quando Jesus toca você, não há quem lhe pare ou lhe contenha. Todo mundo que está à sua volta fica sabendo disso. Na semana seguinte, ela foi ao seu médico e lhe disse: Por favor, faça outra tomografia. Deus me deu um milagre. O médico foi muito hesitante e a disse: Por favor, não tente mudar a realidade. Você sabe o que diz o relatório. Sim, eu sei o que diz o relatório, ela disse a ele, mas uma mulher de Deus orou com poder por mim e eu sei que Deus me curou. O médico, muito relutante, prescreveu outro exame. No domingo seguinte, ela subiu ao altar com o pastor, porém dessa vez com um olhar de júbilo, excitação e vitória em sua face. Na mão direita, ela segurava o exame que dizia que ela estaria morta antes do Natal, e na esquerda, ela segurava o exame que mostrava que não havia nenhum câncer. Algo milagroso havia acontecido. Deus quer fazer o impensável, o inegável e o inacreditável por qualquer pessoa que ouse acreditar nele com uma fé violenta. A Bíblia diz que caminhamos pela fé e não pela visão. Nós não podemos fixar nossos olhos no natural, porque aquilo que é natural não parece bom. Em Números 13, os 12 espiões foram enviados por Moisés para espionar a terra prometida. 10 deles viram sob visão natural, porém havia 2 deles, Josué e Calebe, que tinham um espírito diferente, um espírito poderoso. É certo que eles viram o natural, mas eles olharam além do natural e viram o sobrenatural. Não parecia bom porque haviam gigantes lá. Mas Josué e Calebe não enxergaram isso como uma dificuldade. Eles viram isso como uma oportunidade para Deus ser quem ele disse que era aos filhos de Israel. Eles anunciaram a Moisés e aos filhos de Israel: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Quando você se deparar com gigantes, não os negue ou finja que eles não estão aqui. Não, você não pode negar os fatos, mas pode acreditar na verdade. O fato é que no estado natural existem gigantes. Você tem câncer, mas a verdade é que, por suas pisaduras, nós fomos curados. E então declare como fez Calebe: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Sempre existirão gigantes e a má notícia é que os gigantes se tornam cada vez maiores. A Bíblia diz que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. 2 Timóteo 3,13. Sempre haverá uma oposição em sua missão. Se você não acredita em mim, então simplesmente tente perder um pouco do peso e uma loja de doces abrirá na rua em frente à sua casa. Se você está orando pela salvação de seu marido, ele se rebelará ainda mais. Se você estiver orando pela salvação de seus filhos, eles sairão e farão alguma coisa para preocupar você. Sempre haverá uma dificuldade para a missão que Deus lhe envia. É por essa razão que você não pode caminhar pelo estado natural, mas sim pelo sobrenatural. Mas o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38. Deus nos dá propósito, destino e promessas. Ele mantém e realiza suas promessas. Quando você se deparar com estes gigantes, tem o espírito de Davi que diz: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor. Davi encontrou o seu Golias e o gigante encontrou a sua ruína. Amém.
Até o nosso próximo encontro, onde estaremos lendo a segunda parte deste capítulo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Deixe também o seu comentário construtivo.